Seja bem-vindo ao canal da Rede Formar. Esse é o podcast Auxiliar de Veterinário e nós ajudamos você a se tornar um auxiliar de veterinário reconhecido pelo CRMV. Meu nome é Júnior. E meu nome é Karine Henrique, sou médica veterinária, professora da Rede Formar e responsável técnica. E o nosso tema de hoje é como trabalhar com saúde animal sem fazer a faculdade de medicina veterinária. E antes de começar, eu quero pedir para você que conhece uma pessoa que às vezes pensa em fazer medicina veterinária, pensa em trabalhar com saúde de animais, eu quero pedir para você encaminhar esse vídeo, encaminhar o link desse vídeo para que essas pessoas tenham a oportunidade de descobrir que existe, né, oportunidades que ela não conhece para quem deseja trabalhar com saúde animal, mesmo sem fazer faculdade de medicina veterinária. Então, curte, né? Compartilha, porque você vai estar ajudando outras pessoas nessa carreira. Então, para começar, Karina, eu quero te desejar feliz ano novo. Feliz ano novo. Tá? Um excelente 2024 para todos nós e para toda a nossa audiência também, né? Que vai estar assistindo e acompanhando a gente durante esse ano 2024, que promete. Nós vamos fazer conteúdos cada vez mais interessantes, com muito valor para ser entregue para essa nossa audiência. Bom, Karina, por que a gente vai falar sobre esse tema de hoje? Então, a gente escolheu falar sobre esse tema porque a gente acredita que tem muitas pessoas que querem trabalhar com a saúde animal, que quer trabalhar aí dentro de uma clínica veterinária, dentro de um hospital, dentro de um consultório, e que de certa forma pode acreditar que ela só consegue trabalhar em uma clínica veterinária se ela fizer uma faculdade de medicina veterinária. E quando ela vai ver lá o valor de uma faculdade veterinária, que ela vai ver o tempo que gasta para se tornar um veterinário, ela acaba desistindo, né? Ela acaba achando que esse sonho dela trabalhar com animais em uma clínica veterinária, com a saúde de animal, é algo muito distante da realidade dela. Então a gente escolheu falar esse tema, a gente escolheu esse assunto, né, para trazer para essas pessoas que dá para trabalhar, né, com a saúde de animais sem precisar fazer a faculdade de medicina veterinária. Bacana. Agora, Karina, esse é um tema tão interessante, mas eu acho que ele deve causar algumas confusões na cabeça da pessoa, né? O que não é esse tema? Então, assim, eu quero deixar claro antes da gente começar, para vocês não ficarem, né, se iludindo, que aqui a gente não vai falar, por exemplo, que você consegue trabalhar com a saúde animal sem precisar investir em estudos. São coisas diferentes. A gente vai dizer aqui para vocês como que vocês podem trabalhar com a saúde animal sem precisar fazer a faculdade de medicina veterinária. A gente não está dizendo que vocês não precisam estudar alguma coisa. Alguma coisa vocês vão precisar estudar, vocês vão ter que investir tempo em estudo de uma forma ou de outra. A gente só vai te falar, né? A gente vai te mostrar que não precisa fazer lá os 5 anos de medicina veterinária, com os valores altos de uma mensalidade de faculdade de medicina veterinária. Mas você vai precisar estudar e a gente vai te mostrar aí um pouco desse caminho para você trabalhar com a saúde animal sem precisar fazer a faculdade. Bacana, ou seja, se você entendia que para trabalhar com a saúde de animais, você precisa de fazer o curso de faculdade de medicina veterinária, fica aí que você vai descobrir que não existe somente esse caminho, ok? Karina, para a gente poder começar, além da profissão de veterinária, que outras profissões também trabalham com animais? Então, né, a gente precisa deixar separado aqui que tem algumas diferenças. A gente tem profissões que trabalham com animais e a gente tem profissões que trabalham com a saúde animal, tá? Porque são coisas diferentes, são caminhos diferentes que devem ser seguidos. Por exemplo, a gente tem profissões que trabalham com animais. A gente tem um biólogo, né, que a gente vai falar um pouco mais à frente. A gente tem um biólogo, a gente tem um banhista, a gente tem um tosador, a gente tem
os monitores de creches, né, de cães, a gente tem os adestradores, a gente tem os dog walkers, que são profissões que vão trabalhar com animais. E a gente tem aquelas profissões que vão trabalhar com a saúde do animal. Como assim trabalhar com a saúde do animal? São aquelas profissões que vão estar lá no dia a dia lidando com animais doentes, né, participando do diagnóstico de doenças, participando do tratamento de doenças, né, participando aí da recuperação de animais doentes, que são coisas diferentes. Aquelas profissões que trabalham com animais, né, que não trabalham com a saúde, são aquelas profissões que lidam com o manejo. Por exemplo, o banhista, ele vai trabalhar com o animal? Vai. Mas em que área da vida de um animal que ele vai lidar? A área mais da estética. Ele não vai lidar com a saúde do animal, ele não vai participar de tratamento, de medicação, de aplicar medicamento, de coletar exame. Não, ele vai lidar da estética. Estética, higiene. Isso. O adestrador, ele vai trabalhar com o animal? Vai. Mas ele vai trabalhar em que sentido? No sentido do comportamento do animal. Ele não vai trabalhar com a saúde. O nosso foco aqui hoje é falar das profissões que vão lidar com a saúde do animal. Então, é preciso que vocês separem isso na cabeça de vocês. Trabalhar com o animal é uma coisa e trabalhar com a saúde do animal é outra coisa distinta, é outra coisa diferente. Né, que a gente vai, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar um pouco mais sobre essas questões aí, sobre essas diferenças. Karina, você tem exemplos de pessoas que passaram por esse processo de entender essa relação de profissão que trabalha com animais e de profissão que trabalha com a saúde de animais? Sim, assim, eu tenho 3 exemplos, né? Começar por um exemplo que é o meu exemplo, né, que sou eu, que antes, né, eu lá quando eu era criança, eu tinha na minha cabeça que eu queria trabalhar com animais, né? Eu não tinha muito esse discernimento de que o que é trabalhar com animal, o que é trabalhar com a saúde animal. Para mim, trabalhar com animal era trabalhar com animal. Não tinha diferença entre estar perto de um animal e estar cuidando de um animal. Foi mais lá na frente, na hora de prestar o vestibular, né, que eu até inclusive tentei vestibular tanto para ciências biológicas como para veterinária, que eu consegui passar nos 2 vestibulares, que eu entendi que eu não queria só trabalhar com animais, eu queria trabalhar com a saúde do animal, e eu acabei optando, né, em fazer veterinária, porque eu estaria próximo de animais e estaria aí cuidando da saúde do animal. O outro exemplo, né, é de um ex-aluno nosso que já formou, que é o Tiago, que ele já, né, ele conta pra gente que a gente vai até deixar o linkzinho aqui para vocês em algum lugar desse podcast que ele gravou com a gente, que ele conta que ele trabalhava, né, tinha um contato muito grande com cavalos, né, ele tem um terreno, lá tem uns cavalos, ele recebe até cavalos de outras pessoas, né, para ficar lá hospedado, ele até oferece curso, né, de equitação, e ele sabia lidar, né, ele sabe lidar dos equinos. Ele sabe oferecer o alimento, né, a hora de alimentar, a hora de colocar o animal, né, para caminhar, para fazer o trote. Ele entende disso. Só que chegou num momento da vida dele que de tantas pessoas falarem, por que você não faz veterinária, né, já que você gosta tanto de mexer com cavalo, faz veterinária. E ele ficar assim, mas veterinária demora muito tempo, demora 5 anos para fazer veterinária, eu nem sei se eu quero mexer com isso, nem sei se eu quero lidar com essa área, né, de aprofundar para cuidar da saúde do animal. Eu gosto de cavalo, mas a questão de cuidar da saúde do cavalo é uma outra história, né? Aí uma aluna que já tinha cursado com a gente recomendou ele fazer o auxiliar de veterinário. Foi aí que ele entrou e ele viu, né, despertou essa questão nele de que ele não queria só trabalhar com cavalos, ele queria aprofundar, ele queria trabalhar também com a saúde dos cavalos, tanto que ele conta pra gente, né, vocês vão ver na íntegra o depoimento dele, que ainda em curso, antes mesmo de formar, ele já tinha ajudado um cavalo que estava na propriedade dele, que estava com cólica, né? Ele tinha percebido que o animal estava com cólica, ele fez os primeiros socorros até a chegada do veterinário. O veterinário, inclusive, elogiou ele por ele ter feito, né, por ele ter identificado rápido, por ele ter feito os primeiros socorros. E também, né, ele aplicou durante uma cavalgada que um animal se acidentou
durante o transporte desse animal, ele se acidentou, ele teve um machucado e ele fez os primeiros socorros, né, para garantir o bem-estar do animal. Então tem esse, né, esse exemplo também desse aluno que já tinha uma vivência muito grande com o animal e depois despertou essa questão de querer cuidar, né, de mexer com a saúde do animal. Ele percebeu que são coisas diferentes. Lidar com o animal é uma coisa, lidar com a saúde do animal é outra coisa diferente. E por último, aí a gente tem um exemplo também da Adriana, né, que a gente também conversou com ela, e ela contou, né, que ela era agente penitenciária, então uma área que não tem nada a ver com a área da saúde animal, mas que além da área da segurança, ela gostava também da área de saúde animal, de lidar com animais, de cuidar de animais doentes. E ela, né, teve aí a oportunidade, ela conheceu o curso de auxiliar de veterinário, fez o curso de auxiliar de veterinário, que era uma das paixões dela. De imediato, né? Quando ela formou, ela não conseguiu um emprego, assim que ela formou, ela não conseguiu um emprego de imediato. Continuou trabalhando como segurança, mas agora não mais como agente penitenciária, mas como freelance de boates. E surgiu para ela uma oportunidade dela participar de um processo seletivo no hospital da UFMG, né, o Hospital Veterinário da UFMG. E atualmente, né, ela abriu mão da área da segurança e ela está trabalhando somente, né, com a saúde animal, sem precisar fazer faculdade de medicina veterinária. Ela fez o curso de auxiliar de veterinário, aprendeu a lidar com animais com a saúde animal, né, para conseguir aí ingressar, e atualmente ela trabalha dentro de um hospital, que é um hospital, inclusive, referência em Minas Gerais, né, que é o hospital veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária da UFMG. Então, nós temos aqui as áreas de manejo, Uhum, comportamento, sim, saúde animal a nível superior, que é a medicina veterinária, sim, e o auxiliar de veterinário como também, vamos dizer assim, como se fosse um enfermeiro, isso, né? Dos cuidados, né? Que o animal precisa de ter, pode ser dentro de uma clínica, pode ser dentro de um hospital ou dentro de uma fazenda, de um aras. O isso. auxiliar de veterinário, ele é aquele que vai estar junto com o veterinário, porém sem a necessidade De fazer uma de faculdade fazer de uma medicina faculdade de medicina veterinária. veterinária. Isso. Inclusive, a Adriana trouxe isso para a gente, né? Que ela queria trabalhar com animais, mas que ela não queria fazer a faculdade de medicina veterinária pela questão de tempo, por ela se achar, né, com a idade, na cabeça dela, ela tinha a idade mais avançada, não tinha mais o mesmo ânimo de enfrentar uma faculdade, né, não tinha mais os recursos financeiros para fazer uma faculdade veterinária. E quando ela descobriu que existia o auxiliar de veterinário, que ia, né, ensinar ela, que ia mostrar para ela as questões de saúde de animal sem precisar fazer a faculdade de medicina veterinária, que ela resgatou esse sonho que ela tinha desde quando ela era criança, né, de trabalhar com a saúde dos animais. Então, ela viu a possibilidade de fazer. Então, Karina, o que eu percebo aqui é que existe uma oportunidade muito grande para que a pessoa comece uma jornada, né, de uma carreira para trabalhar com a saúde animal, sem ter que investir o mesmo tempo e também investimento financeiro para poder realizar o sonho de estar trabalhando com a saúde animal. Isso, exatamente. Para medicina veterinária, a gente pode, né, até me corrija se eu estiver errado, são 5 anos. 5 anos. 5 anos. Uhum, se tudo der certo. Se tudo der certo, são 5 anos. E o investimento médio hoje para essa carreira, numa faculdade aí, de uma boa nota do MEC, Sim, ali, de entre qualidade, 4 e né? 5 de qualidade, é em torno de 3.000, Em 3.500, 3, 4 mil reais a mensalidade. de 3 a 4 mil reais. Por 5 anos. Então, se for fazer a conta, é um investimento financeiro muito alto. Muito um próximo aí investimento de tempo. dos seus 300 mil ao E a término. questão também do investimento de tempo, né? Porque são aulas todos os dias, dependendo da faculdade, é aula em tempo integral. Então, muitas pessoas teriam que abrir mão do emprego para
fazer uma faculdade de medicina veterinária. Nem todo mundo tem, né, essa chance de não trabalhar e ainda, né, fazer um investimento. Às vezes precisa de alguém para pagar a faculdade ou associar, porque, né, a gente tem que deixar bem claro, né, que não é tão fácil você fazer faculdade. Porque imagina só, você trabalha o dia inteiro, você trabalha de 8 às 5 da tarde. E à noite você ainda vai emendar uma. Nem todo mundo tem, né? Não vai ter esse ânimo. Tá? Às vezes a pessoa tem filho. No caso da Adriana, ela tinha filho, ela tinha neto, ela tinha cachorro. Então, assim, nem todo mundo vai ter esse ânimo, nem todo mundo vai ter a condição financeira, nem todo mundo vai ter a condição de tempo e de financeiro. Então, é um caminho que, né, vai proporcionar, que vai dar uma chance para essas pessoas que querem, que têm esse sonho de trabalhar dentro de uma clínica, trabalhar com a saúde animal, mas que não tem, né, esses atributos de tempo e de dinheiro para fazer uma faculdade de medicina veterinária. Com certeza. Além disso, além de ser uma opção alternativa, mas ela também é necessária no mercado, né? Não, ser médico veterinário é importante, mas hoje também tanto os médicos veterinários reconhecem que a presença do auxiliar é importante também, ou seja, o mercado precisa dos dois profissionais. Sim. Então, se aquela pessoa entende que para ela a faculdade de medicina veterinária não está dentro da facilidade dela ali, né, do dia a dia, do tempo que ela gostaria de investir, ela tem uma carreira, que é a carreira de auxiliar, que também é importante e vai com certeza contribuir muito para salvar vidas de animais, né, no dia a dia. Eu tenho certeza que o pessoal deve estar se perguntando: e o que eu preciso de fazer para poder seguir essa carreira de auxiliar de veterinário? Então, a gente trouxe lá no começo, né, que a gente não ia trazer uma coisa que fosse, que não necessitasse de estudar, que não necessitasse de investir tempo. Né? E, infelizmente não tem esse caminho de eu quero trabalhar com saúde animal e vou trabalhar sem ter que investir tempo em conhecimento. Eu acho que para nenhuma carreira não tem. Não existe nenhuma carreira que vai ser ofertada sem esforço, né, de estudo, tempo, né, e investimento. A pessoa precisa, né, para poder assumir uma profissão, principalmente uma profissão que vai lidar com vidas, né, tão importante, ela precisa de assumir uma posição de que ela vai ter que investir em conhecimento, em tempo, né? Sim. Então, assim, o que aquela pessoa precisa fazer para trabalhar com saúde animal sem precisar fazer faculdade de medicina veterinária? Ela precisa fazer o curso, né? Ela precisa se capacitar para se tornar um auxiliar de veterinário. E aqui é importante que eu trago bastante aqui nos podcasts que a gente faz, que tem uma diferença muito grande em você ter um diploma de auxiliar de veterinário, que você tem um papel que fala que você é auxiliar de veterinário, e você ser um auxiliar de veterinário bem capacitado, que foi bem instruído, que sabe das suas responsabilidades, que sabe das suas funções em uma clínica veterinária, e além disso tudo, você tem um diploma de auxiliar de veterinário. Então, muito mais importante do que você ter um papel que fala que você é um auxiliar de veterinário, é você, de fato, ser um auxiliar de veterinário, porque são coisas diferentes. A gente vê muitas, né, instituições que ofertam o diploma de auxiliar de veterinário. Não vou nem falar que ofertam o treinamento de auxiliar de veterinário, mas que ofertam um diploma de auxiliar veterinário, né, que você consegue aí com um mesinho de 8 horas de estudo, 12 horas de estudo, lendo uma apostila, e a gente tem aquelas instituições que são homologadas, que são instituições que seguem as regras do Conselho Federal de Medicina Veterinária e que não vai te dar só um papel falando que você é auxiliar de veterinário, que ela vai preocupar, né, que você aprenda de fato o que um auxiliar de veterinário precisa aprender. E o que um auxiliar de veterinário precisa, né, aprender para se tornar um profissional bem capacitado? Eu vou trazer só alguns exemplos, tá? Porque isso aqui é tema para vários outros podcasts. Karina, eu quero fazer um adendo aqui com relação à profissão de auxiliar. É uma profissão que é nova no mercado. Muitas empresas estão explorando esse mercado da capacitação.
E com essas oportunidades de obter conhecimento via internet, as instituições estão querendo facilitar o meio para que essas pessoas tenham conhecimento, mas não é sobre o conhecimento que essa pessoa vai adquirir, mas o conhecimento adequado para que ela esteja capacitada corretamente para exercer essa profissão. Sim. E é para isso que o Conselho Regional de Medicina, aliás, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele criou uma normativa para estabelecer como a instituição deve agir para preparar um profissional para o mercado. Sim. E muitas pessoas, por não saberem disso, terminam indo buscar o conhecimento de forma errada. Aí ele encontra uma instituição que oferece um curso online. Um curso mais rápido. Um curso mais rápido. Um curso de 3 meses, um curso de 1 mês. Né? E aí os olhos brilham para aquela oportunidade. Barato, rápido. É essa profissão que eu quero seguir. E isso não vai dar para ele a capacitação necessária para ele exercer a profissão. Porque hoje o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele estabeleceu essas normas exatamente para filtrar as empresas, né, que querem realizar esse curso e os profissionais que querem trabalhar. Sim. É óbvio que você, como veterinária, se tiver que fazer a escolha de um profissional e na sua frente você tem 2 candidatos, um candidato que passou ou que tem um diploma homologado e um outro candidato que tem um diploma que você nunca ouviu dizer da instituição, ele não está homologado no conselho, você com certeza vai escolher uma pessoa que está te apresentando um diploma que está homologado e você vai saber que essa pessoa seguiu rigorosamente todo o processo de aprendizado da resolução para poder ter um aprendizado de qualidade. Eu acho que vale falar aqui também da questão da falta de responsabilidade de muitas empresas, né, de esquecerem que aqueles profissionais que elas estão entregando o diploma, né, que elas estão vendendo um diploma, que eu não acredito que tem muitas empresas que não estão vendendo uma capacitação, que está vendendo um diploma, que elas estão esquecendo que aqueles profissionais, eles vão lidar com saúde de animais. E aqueles profissionais, eles podem aplicar uma medicação errada, eles podem matar um animal, né? Então, acaba que é uma irresponsabilidade, né, oferecer caminhos mais rápidos, caminhos mais fáceis, visando apenas o lucro da empresa, esquecendo da responsabilidade de que aqueles alunos, eles vão cuidar de animais. E aqueles animais, eu sempre falo com meus alunos que aquele animal é a vida de alguém. Né? Ele não é só um cachorro, ele não é só um gato, ele não é só um cavalo. Aquele cachorro, por exemplo, pode ser a única companhia daquela pessoa. Aquela pessoa ela pode entrar num quadro de depressão caso ela perca aquele animal. E se ela descobrir que foi o que perdeu aquele animal porque o auxiliar aplicou uma medicação errada, ele não sabia nem aplicar uma medicação, né? Acaba que isso vai gerar uma bola de neve de problema em cima de problema. Então, fiquem atentos aí, né? E não esqueçam da responsabilidade de, né, trabalhar com saúde animal, trabalhar com a vida de animais e a vida de pessoas são que duas estão vidas, né? ligadas, às vezes até mais, né? Ligadas àquele animal. São animais que são de crianças, são animais que são... Não que um adulto não vá sofrer, né? Eu perdi meu cachorro recentemente e eu fiquei bem mal. Então, assim, são animais de criança. Às vezes a criança tem alguma... É uma criança especial, que aquele animal é um apoio psicológico para aquela criança. Perder aquele animal vai gerar um transtorno muito grande, né, emocional para aquela criança, para os pais daquela criança. Então, tenham essa responsabilidade. Ao buscar a capacitação, a pessoa tem que estar de olho que a responsabilidade dela vai ser muito grande. Então, ela precisa estar preparada de forma adequada. E o que a pessoa precisa de aprender para ser um profissional capacitado? Então, né, a gente vai trazer aqui um resumo, porque cada função de um auxiliar dá para gravar um podcast.
porque são muitas as coisas que o auxiliar ele faz. Mas vamos pincelar, né? Ele precisa aprender sobre a fisiologia animal, ou seja, como que o corpo do animal funciona. Porque ele entendendo como que o corpo do animal funciona, ele vai entender o que tiver acontecendo de errado. Então, se você sabe o que é certo, você vai identificar o que não é certo, né? Então, ele precisa aprender sobre isso, ele precisa aprender sobre coletas de exames, aplicação de medicamentos, atendimento, os documentos que uma clínica precisa que o proprietário do animal assine. Né? Como que vai cuidar de um animal que está internado, como que vai, né? Qual é o comportamento de um auxiliar diante de uma cirurgia, como que vai preparar o animal para uma cirurgia, como que vai lidar com o animal durante uma cirurgia, como que vai lidar com o animal pós-cirúrgico, primeiros socorros também é importante que ele saiba. Então, assim, o conhecimento é muito vasto, ele precisa aprender muita coisa, né? A gente tem, inclusive, vários podcasts aqui com algumas coisas já, né, postadas Sobre os conteúdos. sobre o que o auxiliar de veterinário ele precisa aprender de fato para trabalhar em uma clínica, para trabalhar com a saúde animal. O conhecimento é muito intenso, por isso que a gente falou, dá para trabalhar com saúde animal sem fazer faculdade? Dá. Dá para trabalhar com saúde animal sem estudar? Não. Não dá. Ele tem que estudar e ele tem que aprender essas coisas que eu falei aqui. Eu quero chamar a atenção da nossa audiência, que assim, tem muita gente que imagina que trabalhar com auxiliar veterinário tem a ver também com serviço estético, com banho e tosa. Você viu que a Karina não, em momento algum, ela falou que você vai aprender a trabalhar, dar banho, fazer tosa. Não vai. Isso não é o trabalho do auxiliar veterinário. O que pode acontecer... Não, eu estou falando isso porque algumas instituições, para construir uma oferta que brilha aos olhos dos alunos, né, das pessoas que estão em busca, colocam um curso de auxiliar, dentro do conteúdo do curso de auxiliar, o banho e tosa. Uhum. Esse não vai ser o papel do auxiliar. Isso não vai aumentar como é que fala? Isso não vai aumentar o currículo desse profissional. Porque ele está sendo chamado para trabalhar como um enfermeiro. Sim. O que vai aumentar o currículo desse profissional não é a área estética. É a área de saúde animal. Uhum. E aí é o famoso jogar um brilho sobre uma proposta para poder fazer a pessoa se aproximar. Então, o auxiliar não é um banhista ou tosador. Ele é um profissional da área da saúde. Sim. E cabe falar aqui que a legislação, ela inclusive impede que dentro de uma clínica tenha serviços de banho e tosa. Opa! Clínica é uma coisa, pet shop é outra. A gente pode ter, é claro, uma clínica veterinária aqui e do lado... No prédio do lado. Agregado àquela clínica, mas do lado de fora da clínica, eu tenho um pet shop. Mas dentro de uma clínica veterinária, eu não posso ter um pet shop, porque faz muito sentido. É a mesma coisa de eu abrir um salão de beleza dentro do João 23, que é o hospital lá de BH. Entendeu? Não dá para você lá arrumar cabelo, mexer com a estética dentro de um hospital onde que tem doenças contagiosas. Então, imagina, você vai querer que seu animal tome banho num local onde que entra animais com sinomose, que é uma doença contagiosa, com parvovirose? Não vai. Então, assim, não trabalha no mesmo lugar. São locais diferentes. O que pode acontecer eu, por exemplo, já dei banho em paciente. Mas não foi o banho estético, foi o banho porque o paciente estava com diarreia. Eu não vou deixar meu paciente todo sujo de cocô. Eu vou dar um banho nele, na medida do meu banho mesmo, né? Que é lavar com água, sabão, tudo mais, secar para ele não ficar sujo, para ele não ficar sujo. Mas não é um banho estético, aquele banho bonito, com perfume, com penteado, com lacinho. Não, não é. Então, o auxiliar de veterinário pode ser que ele precise dar banho em algum paciente. Mas ele não precisa do curso de banho e tosa para isso. Ele vai dar banho porque o paciente está sujo de sangue, de cocô. Igual os enfermeiros de humanos, às vezes, fazem com o paciente, ajuda no banho porque o paciente está sujo. Perfeitamente. Então, vale a pena ressaltar isso para não haver essa confusão, né? Eu me lembro de uma aluna que virou e falou assim, eu achava que o curso de auxiliar de veterinário era para dar banho em cachorro. E depois eu percebi que não tem nada a ver.
com isso. Então, muitas pessoas podem trazer essa crença de achar que o curso tem a ver com a parte de estética e porque ou algumas instituições insistem em colocar isso dentro do módulo do curso. Quem quiser saber qual é o conteúdo previsto, é só entrar no site, né, do Conselho Regional de Medicina Veterinária e lá ele vai ter toda a previsão de conteúdo daquilo que o auxiliar de veterinário precisa atender. Aprender. E no nosso site também, ele consegue visualizar também toda a programação do nosso curso, que segue exatamente, né, os padrões do Conselho Federal de Medicina Veterinária, até porque a nossa instituição é uma instituição que o curso é homologado pelo Conselho. Então você vai ter um espelho daquilo que o Conselho Regional de Medicina Veterinária pede com o nosso cronograma. Sim. Né? E, Karina, o que ele não vai aprender nessa jornada? Eu acho que a gente falou um pouco já disso, né? Mas o que ele não vai aprender nessa jornada? Então, ele não vai aprender a fazer diagnósticos de doenças, ele não vai aprender a fazer cirurgias, ele não vai aprender a prescrever tratamentos, porque essas são atribuições somente do médico veterinário. Tá? Então, somente o médico veterinário vai, né, fazer cirurgias, somente o médico veterinário vai falar de fato o que o paciente tem, fazer o diagnóstico, determinar quais exames serão necessários e prescrever quais medicamentos que aquele animal vai tomar. Isso o auxiliar de veterinário não vai aprender na jornada, porque, de novo, é uma atribuição somente do médico veterinário. Perfeito. Ou seja, ele não pode criar uma expectativa de exercer tarefas do médico veterinário, que são exclusivas, né? Isso. Tem tarefas que são exclusivas do médico veterinário e ele não pode passar essa linha. Não. É importante porque algumas pessoas acreditam que o auxiliar pode diagnosticar, pode prescrever medicamento, e se ele está querendo entrar nessa área com esse propósito, não vai. Medicina veterinária. Isso, vai ter que fazer os 5 anos de medicina. Vai ter que fazer, porque só o veterinário pode vai ter que fazer o diagnóstico e prescrever um tratamento. Mas o primeiro passo pode ser o auxiliar para que ele comece essa jornada. Perfeito. E além dessa capacitação, o que mais ele precisa para se tornar um profissional nessa área? Além da capacitação técnica, a gente tem que ter, né, o caráter da pessoa, né, as qualidades pessoais daquela pessoa. Por exemplo, ela tem que ter empatia, né, que é a empatia por aquele animal que está precisando de cuidados, pela família daquele animal que está precisando de cuidados. Então, vai ter animal que vai estar muito debilitado. Então, ter aquele olhar de empatia, de que ele precise, por mais que seja um animal que esteja com um machucado muito fétido, tá com um cheiro muito forte, cheio de bicheira, ter a vontade de cuidar daquele animal, ele tem que ter a responsabilidade, né, que ele está lidando com uma vida, ele está lidando com um ser vivo. Então, não é igual um brinquedo que quebrou, conserta, arruma uma pecinha e acabou. Não. Erros em uma clínica veterinária podem resultar na morte de um animal. E não tem como a gente fazer esse animal voltar. Não tem como a gente consertar um estrago que a gente fez por falta de responsabilidade, por falta de empatia. Então, ter isso em mente, que é uma profissão muito linda, é uma profissão muito gratificante, né? Cuidar de animais, mas que exige muita, mas muita responsabilidade, porque é a vida, é um ser vivo, né? E é um ser vivo que não permite erros. Não dá para a gente errar em uma clínica veterinária, não dá para a gente errar durante a nossa jornada de trabalho, porque isso pode provocar sérios danos na vida do animal, pode provocar a morte do animal, a morte desse animal pode provocar sequelas em pessoas que estão envolvidas com aquele animal. E por fim, né, outra coisa que eu acredito que precise muito é a questão do compromisso. A pessoa tem que ter o compromisso de ter a pontualidade de chegar na hora, né, na hora certa do trabalho, de medicar o paciente na hora certa. Tem que medicar 3 horas da tarde? Vai medicar 3 horas da tarde. Tem que medicar com 1 ml? Vai medicar com 1 ml 3 horas da tarde. Não é 3h15, não é 3h30, é 3 horas. Então, é ter o compromisso, né? E é claro, ter o compromisso com a vida, que é um pré-requisito. Você tem que ter compromisso com a vida daquele animal, respeito com a vida daquele animal, empatia com a vida daquele animal que você vai estar lá lidando. Então, assim, né, se você que assistiu a gente se identificou com o que a gente falou, você quer, né, trabalhar com a saúde animal,
a medicina veterinária ainda é um caminho mais distante para você, em questão financeira, em questão de tempo, né? O auxiliar de veterinário, como a gente falou, é uma carreira, né, muito importante para você entrar em uma clínica veterinária, em um hospital, lidar com a saúde animal. Se você se vê trabalhando com isso, né? Se você se vê trabalhando com animais machucados, com tratamento de animais que estão precisando de ajuda, então eu vou te convidar, né, a conhecer. A gente vai deixar o link aqui. Eu vou te convidar para conhecer os nossos cursos de auxiliar da Rede Formar, tanto de pequeno porte quanto de grande porte, que são cursos, né, que a gente é homologado pelo CRMV. Então todo o nosso material didático, né, seja a apostila, seja as aulas teóricas, seja as aulas práticas, né, foram reconhecidos pelo CRMV como um material que, de fato, né, preocupa em capacitar, preocupa em ensinar os alunos. A gente vai deixar um link para você aqui, para você se cadastrar e receber as informações, né, tanto sobre o curso de auxiliar de veterinário de pequeno porte, como também de auxiliar de veterinário de grande porte. Então, eu espero que eu tenha esclarecido, né, que para trabalhar com a saúde animal, não precisa exclusivamente fazer a faculdade de medicina veterinária, que tem um outro caminho, que é o curso de auxiliar de veterinário, mas independente do que você escolha, seja medicina veterinária, seja auxiliar de veterinário, você vai ter que investir tempo para estudar, porque afinal é uma profissão, né, é uma área que exige muita responsabilidade. Se tiver ficado alguma dúvida, se tiver alguma sugestão de algum tema, né, que você tenha ficado, deixa pra gente aqui nos comentários, compartilha esse vídeo para mais pessoas que às vezes estejam com dúvida sobre, né, o que é um auxiliar, se precisa fazer veterinária, se não precisa fazer veterinária, e eu te espero no nosso próximo vídeo. E pessoal, eu quero agradecer a vocês que assistiram a gente até aqui, né? E se inscrevam no canal, compartilhem para vocês poderem estar recebendo os nossos conteúdos, que em 2024 vão ser conteúdos super especiais. Um forte abraço para todos vocês.